Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal de resumo de livros. Se inscrevem no canal, deixem o seu like, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo para ajudar a crescer o canal. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro A Visão das Plantas. Publicado em 2019, A Visão das Plantas é um romance breve e poético que explora a complexidade da experiência humana, abordando temas como moralidade, redenção e a relação entre o ser humano e a natureza. A história é centrada no Capitão Celestino, um homem com um passado sombrio, que retorna à sua casa de infância em Portugal após se aposentar de sua carreira como pirata. Ao invés de buscar perdão ou reconciliação com a sociedade, ele se dedica ao cultivo de um jardim exuberante, encontrando consolo e propósito nas plantas que cuida com esmero. O jardim torna-se o espaço onde Celestino busca expiação e significado para sua existência. Ele planta diversas espécies, incluindo roseiras, cravos, uma glicínia, uma ameixoeira, tomate, nabos e cebolos, utilizando adubo orgânico e construindo um berçário improvisado para as raízes. Esse cuidado meticuloso com as plantas reflete sua tentativa de encontrar beleza e propósito em meio ao vazio deixado por seu passado de violência. A narrativa questiona as fronteiras entre o bem e o mal, explorando como a natureza parece indiferente às ações humanas. Celestino, embora tenha cometido atrocidades no passado, busca encontrar redenção no cuidado das plantas, sugerindo que a natureza pode oferecer uma forma de perdão ou, ao menos, um espaço onde ele possa confrontar sua própria humanidade. Apesar de seu isolamento, Celestino recebe visitas, incluindo o padre Alfredo, que tenta convencê-lo a se confessar e buscar absolvição. No entanto, Celestino permanece distante, focado em seu jardim e em suas próprias reflexões. Essa dinâmica destaca o contraste entre a busca religiosa por redenção e a busca pessoal de Celestino por significado e paz interior. Djan Emília Pereira de Almeida utiliza uma estrutura fragmentária e uma linguagem poética para construir a narrativa, alternando entre memórias, reflexões filosóficas e descrições sensoriais. Essa abordagem permite uma exploração profunda dos temas centrais do livro, convidando o leitor a refletir sobre a complexidade da experiência humana e a relação entre o ser humano e a natureza. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH é um dos romances mais enigmáticos e filosóficos da literatura brasileira, escrito por Clarice Lispector em 1964. A obra apresenta uma narrativa em primeira pessoa, protagonizada por uma mulher de classe média alta, identificada apenas pelas iniciais GH, que vive no Rio de Janeiro. A história se passa praticamente toda dentro de um único ambiente, o quarto da empregada, onde GH se confronta com sua própria existência de forma brutal e transformadora. A narrativa começa quando GH, após a saída repentina de sua empregada doméstica, decide limpar o quarto que ela ocupava. Esperando encontrar desordem, ela se depara com um espaço limpo e organizado. No entanto, a simplicidade do quarto, os objetos e a ausência da antiga empregada despertam nela sensações estranhas, como se aquele ambiente revelasse algo oculto sobre sua própria identidade. No meio da limpeza, GH encontra uma barata viva, e esse encontro a lança em uma espiral de introspecção. O ato de esmagar a barata com a porta do armário e ver sua substância branca se espalhar desencadeia uma crise existencial profunda. A barata torna-se símbolo do vazio da existência, da matéria bruta da vida, e da condição humana reduzida ao essencial. Ao longo do livro, GH passa por um processo de despersonalização. Ela deixa de se reconhecer como indivíduo com nome, história e identidade clara. É como se a presença da barata, tão abjeta e estranha, a forçasse a encarar aquilo que há de mais cru e comum em todo ser vivo. Ela sente nojo e, ao mesmo tempo, atração pelo que a barata representa, a vida sem máscaras, sem linguagem, sem cultura. Esse momento de epifania leva GH a uma experiência mística de dissolução do ego. A personagem confronta a essência da existência, um estado onde palavras falham e a lógica se desfaz. Em determinado momento, ela contempla a ideia de comer a barata esmagada,
como um gesto simbólico de fusão com a vida elementar, o que acentua o caráter radical da sua transformação interior. O título, A Paixão segundo GH, alude à paixão de Cristo e ao sofrimento redentor. No entanto, a paixão, vivida por GH é interior, silenciosa e filosófica. Ela passa por um martírio mental que a leva a abrir mão de suas certezas e da sua posição social confortável, numa busca por algo que está além das palavras, uma comunhão com o inominável. A linguagem do romance é densa, introspectiva e fragmentada. Clarice emprega recursos do fluxo de consciência e da escrita reflexiva, conduzindo o leitor por um labirinto de pensamentos. A narrativa não segue uma estrutura linear ou convencional. Em vez de acontecimentos externos, há um mergulho cada vez mais profundo no inconsciente da personagem, com reflexões que tocam temas como fé, corpo, medo, animalidade, silêncio e transcendência. Crise de identidade e desconstrução do eu. Experiência mística e religiosa sem Deus tradicional. Relação entre humanidade e animalidade. O grotesco como via para o essencial. Existencialismo e transcendência. O silêncio como linguagem última. A Paixão segundo GH é uma obra sobre o limite da linguagem, sobre o abismo do ser, e sobre como o confronto com o sem sentido pode revelar novas formas de ver e sentir o mundo. Não é um romance de enredo tradicional, mas uma poderosa jornada filosófica e sensorial. É considerado um dos livros mais complexos e importantes de Clarice Lispector, e um marco da literatura brasileira. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro João Miguel. Publicado em 1932, João Miguel é o segundo romance de Rachel de Queiroz, autora cearense reconhecida por sua escrita realista e engajada. Diferente de O 15, 1930, que aborda a seca no Nordeste, João Miguel se passa em uma prisão do interior do Ceará e foca na psicologia de um homem comum envolvido em um crime. João Miguel é um trabalhador simples, morador de Baturité, que, após embriagar-se em uma festa, mata um homem com um golpe de faca. Esse ato impulsivo, resultado de uma discussão, leva-o à prisão, onde passa a refletir sobre sua vida e seu crime. A narrativa acompanha sua rotina na cadeia, marcada pela angústia, solidão e pela busca por sentido em meio ao sofrimento. Durante sua prisão, João Miguel depende de sua esposa, Santa, para alimentação e apoio emocional. No entanto, com o tempo, ela se envolve com Salu, o soldado responsável por sua guarda. Essa traição agrava a dor de João Miguel, que se vê abandonado tanto pela sociedade quanto pela pessoa que mais amava. A obra mergulha na psicologia do protagonista, explorando suas dúvidas, arrependimentos e a luta interna entre a culpa e a busca por redenção. João Miguel questiona sua humanidade, o destino que o levou à prisão e o significado de sua existência. A narrativa é permeada por uma atmosfera de fatalismo e injustiça social, características da literatura regionalista brasileira. Além de João Miguel, o romance apresenta outros personagens que enriquecem a trama, como Zé Milagreiro, um prisioneiro que faz ex-votos de madeira, e Filó, uma mulher que cometeu um crime passional. Esses personagens refletem diferentes aspectos da sociedade e das relações humanas, ampliando a compreensão do contexto em que a história se desenrola. Rachel de Queiroz utiliza uma linguagem direta e econômica, evitando adjetivos e sublinhando a secura da vida e do destino de seus personagens. A obra aborda temas como a frustração, a espera angustiada, a solidão humana, a injustiça social e a denúncia de um sistema penal opressor. É um romance social com um aprofundamento psicológico penetrante, que recria a vida de uma prisão numa pequena cidade do interior. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. Publicado em 1964, Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um livro de 7 contos do escritor moçambicano Luiz Bernardo Rouana. A obra é considerada uma das mais importantes da literatura moçambicana moderna e foi classificada entre os 100 melhores livros africanos do século XX, pela Feira Internacional do Livro de Zimbábue. Os contos abordam temas como a opressão colonial,
a desigualdade social e a luta pela independência de Moçambique, sendo narrados principalmente por crianças, o que confere uma perspectiva única e sensível às histórias. O conto que dá título ao livro é narrado por Ginho, um garoto moçambicano que descreve a convivência com um cão velho e doente, conhecido como cão tinhoso. Apesar de sua aparência repulsiva, o cão desperta empatia em Ginho e em Isaura, uma colega de escola. A história ganha contornos dramáticos quando o veterinário local, pressionado por autoridades coloniais, ordena que as crianças matem o animal. Ginho, embora relutante, acaba participando do ato, que simboliza a violência imposta pelo sistema colonial e o amadurecimento forçado das crianças diante da opressão. Inventário de imóveis e jacentes apresenta a visão de uma criança sobre a pobreza e a aculturação dos colonizados, através da descrição de uma casa simples e dos objetos que a compõem. Dina relata a exploração e o sofrimento de uma mulher moçambicana que trabalha em condições insalubres, abordando temas como o estupro e a desigualdade de gênero. A velhota retrata a violência física e a fome, mostrando a raiva e a angústia de uma mulher diante da impotência de mudar sua realidade. Papá, Cobra e Eu oferece a perspectiva de uma criança sobre a relação entre colonizados e colonizadores, explorando a violência moral e a humilhação dos colonizados. As Mãos dos Pretos aborda o racismo estrutural e recreativo, tentando entender a diferença no tratamento dos seres humanos, com um toque de lirismo. Nhing Timo explora a exploração e a loucura, mostrando o assassinato de um homem que representa a resistência ao sistema colonial. Rosita, Até Morrer, conto inédito que trata da separação, pobreza e da busca de um colonizado assimilado para reatar uma relação amorosa. A obra aborda temas como a exploração colonial, a segregação racial, a desigualdade social, a aculturação e a resistência. Através da perspectiva infantil, Ronhuana denuncia as injustiças e as violências impostas pelo sistema colonial português em Moçambique, oferecendo uma visão crítica e sensível da realidade vivida pelos colonizados. E aí, gostaram? Escreva nos comentários qual livro você gostaria de ouvir um resumo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima!